Ditados populares como a relva do vizinho é sempre mais verde ou a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha ajudam-nos a perceber que compararmos-nos com os outros é um comportamento bem antigo. Mas será que é importante fazermos esta comparação e qual é o perigo de nos compararmos com os outros? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Compararmos-nos com outras pessoas é um processo natural e inerente aos seres humanos e não só, porque há outras espécies onde também existe comparação como forma de avaliarem a sua posição no grupo. Há vários aspectos positivos de nos compararmos com outras pessoas. Algumas comparações podem ser-nos realmente muito úteis, são até adaptativas, podem trazer-nos inspiração, motivação para mudarmos, para nos aperfeiçoarmos ou atingirmos algum objetivo. Leon Festinger, com a sua teoria da comparação social, foi um dos primeiros investigadores que se debruçou sobre este fenómeno de nos compararmos com os outros. Ele também é conhecido pela sua teoria da dissonância cognitiva, sobre a qual já fizemos um vídeo. Segundo Festinger, como avaliarmos-nos a nós próprios e ao mundo que nos rodeia nem sempre é uma tarefa fácil nem objetiva, nós acabamos por olhar para os outros, ver o que eles fazem, como fazem, o que conseguem conquistar, ou seja, comparamos-nos com os outros para avaliarmos as nossas próprias capacidades, características, objetivos, progressos, triunfos. As comparações que nós fazemos podem ser consideradas ascendentes quando nos comparamos a alguém percepcionado como superior ou descendentes quando a comparação é feita com alguém que entendemos como estando numa posição inferior. Por exemplo, se a Sofia compara o seu cabelo com o da Beyoncé, ela sente que é uma comparação ascendente. Mas se o Carlos compara o seu físico com o João, que nunca gostou nem praticou nenhum desporto, então é uma comparação descendente. E é importante falar nos dois tipos de comparação, porque em ambos podem verificar-se consequências positivas, as que falámos anteriormente, mas também negativas. Portanto, também há perigos que corremos ao nos compararmos com os outros. Primeiro, pode deixar-nos tristes ou mais infelizes, sobretudo se sentirmos que estamos numa posição inferior, ou quando sentimos que não vamos conseguir chegar ao patamar da pessoa ou pessoas com quem nos estamos a comparar. A verdade é que em muitas situações nós temos tendência para compararmos os aspectos que os outros têm de melhor com aquilo em que somos medianos ou menos bons. E um bom exemplo é o que se passa nas redes sociais. Se os amigos postam sobretudo fotos de momentos felizes, de férias, a conviver e divertir-se com amigos e familiares, nós perguntamos-nos: mas por que é que eu não tenho uma vida assim? A minha vida é bem mais monótona, muito mais aborrecida e solitária. Mas será que a vida dos amigos é sempre assim? É que nós vivemos 24 horas das nossas vidas, mas apenas fragmentos da vida dos outros. A comparação também nos pode fazer experimentar algumas emoções negativas, como a ansiedade, quando, por exemplo, nos sentimos ameaçados ou com raiva, inveja, vergonha, ou experimentarmos ressentimentos. E ainda pode afetar a nossa autoconfiança, autoestima ou autoeficácia. Ao nos compararmos com os outros, podemos sentir-nos inúteis. Além disso, a comparação com os outros pode atrapalhar ou atrasar a nossa evolução, o nosso progresso. Por exemplo, se eu necessitar constantemente de procurar por motivação extrínseca para praticar exercício físico ou me motivar a ser uma pessoa mais arrumada e organizada e passar a maior parte do meu tempo a ver vídeos para me comparar com os outros e me motivar, a verdade é que o meu progresso vai ser muito lento ou mesmo nenhum. Tudo vai depender da forma como nos comparamos com os outros e da forma como encaramos essa comparação. Se é bem provável que podemos nunca vir a ser os melhores do mundo em algo, também é certo que podemos sempre tentar ser o melhor que nós conseguirmos. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e deixem nos comentários se têm tendência para se compararem com os outros e porquê. Deixo na descrição o link para o nosso vídeo da dissonância cognitiva. E nós vemo-nos no próximo vídeo.